meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz, de boinha? Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês referente a carro, porque o que acontece? Todas as pessoas que chegam aqui, elas chegam com algumas opções em mãos e elas acabam caindo em coisas que não são tão interessantes. Vamos lá. Por quê? Todo mundo chega aqui e já vem escutando, né? Quando você chega aqui, você já vem escutando de algumas pessoas, elas falando que carro por aqui é muito barato. Na real, é muito barato mesmo. Um carro que nesse daqui, ó, velhinho, é um Mazda. Ele vai ser vendido por uns 3 mil, 4 mil. Essa daqui, ó, deve ser mais ou menos um Jeep desse, Compass. Deve ser uns 6 explodindo. Camry já é um pouquinho mais caro porque ele é novo, modelo novo. E assim caminha a humanidade. Esse Corolla aqui deve ser uns 7 mil dólares. Você acha assim carros bem baratinhos. Só que tem um porém aí. Porque quando você chega, um carro, só uma sacada, um carro caro. Esse daqui, ó, Toyota Prius. É um carro caro porque não gasta quase nada de gasolina. E do lado tem um Passat, que esse Passat aqui provavelmente, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Olha, um Passatão. Esse Passat aí deve estar uns cerca de 8 a 10 mil dólares também. É bem baratinho esses carros. Só que o que acontece? Quando você vai lá na concessionária, vamos supor que você chegou aqui e você quer comprar um carro, você precisa de um carro. Você vai lá na concessionária e você ainda não tem crédito. Então, dependendo dos carros que estiverem lá, você não consegue financiar. Um exemplo, uma BMW aí, você acha ela bem conservadora, uma 320i, assim mais ou menos, por uns 12 mil dólares. Só que é BMW. Aí tem um problema gigantão. Porque os bancos eles não querem financiar para as pessoas que não têm crédito. Então isso dificulta muito. O que você faz? Você vai numa concessionária, um exemplo de brasileiro. Aí, chegando lá, você vai ver carros novos. Por exemplo, um carro que eu já tive, um Ford Fusion. É um carro legal, bem inteirinho, bem conservado. Você vai encontrar carros assim, na faixa de 14 mil dólares, um pouquinho para mais, menos de 20 mil dólares, certo? É um carro muito legal, porém, automaticamente, quando você chega e vai atrás de um carro desse, você fecha negócio, você vai pagar absurdo de taxa. Então vamos supor que esse carro ele custa 18 mil dólares, 14 mil dólares. Quando você for financiar, a taxa dele vai ser muito alta. Automaticamente você vai fazer uma dívida absurda, porque os caras vão querer financiar para você até em 72 vezes. Então vamos supor que você chegou aqui para estudar, para trabalhar, para fazer alguma coisa, não faz nenhum sentido você comprar um carro em 70 e poucas vezes, porque os juros é alto e quando você terminar de pagar esse carro vai estar valendo muito pouco. E o que influencia muito também para o carro valer menos é o tipo de trabalho que você faz. Delivery anda pouco, mas os bancos costumam falar que os caras rodam bastante. Não é verdade. Lyft e Uber, sim, roda bastante. Aí é meio complicado você comprar um carro usado, coisas que eu já fiz, viu? Só tô falando tudo isso porque eu já fiz. Você compra um carro usado para rodar na Uber aí ou na Lyft. Como você vai fazer muito dinheiro, você vai rodar muito. Nessa milha do carro vai lá em cima e o carro acaba perdendo valor de mercado. Aí, ou seja, você comprou um carro, eu já tive um carro zero aqui, foi um Accord. Comprei o carro zero e em um ano eu tinha rodado mais 100 mil milhas com o carro. Ou seja, passou de 100 mil milhas, esse carro ele perde meio que muito do valor final quando você for vender. Não faz nenhum sentido você fazer isso. Porém, como você chega sem informação, você vai lá e compra um carro desse. É interessante você prestar bastante atenção quando você for fazer isso para você comprar um carro que não seja muito velho, nem que seja muito novo. Porque aqui, pelo fato dos carros não terem muito valor, quando eles são comprados novos, você acaba pegando alguns carros bichados.
Então você pega um carro que você olha para ele, ele está legal, mas no fundo ele está todo ferrado. Aí você vai gastar com manutenção, coisas do tipo. E não é nem um pouco interessante. O interessante é você pegar um carro que atenda às suas necessidades, que não seja tão caro, para que você consiga, um exemplo, fazer tudo que você veio fazer, tudo que você quer fazer, sem se complicar depois. Eu tive um carro aqui que eu paguei baratinho, se eu não me engano foi 11 mil dólares, nosso primeiro carro. E ele já era um carro que ele tinha alguns detalhes. Por exemplo, ele... Parar aqui, sabe que eu vou na academia. Ele tinha mais de 100 mil milhas rodadas e ele ele foi roubado. Nessa que ele foi roubado, o que os caras fizeram? Remontaram o carro. Eles pegaram, sumiram com algumas partes, eles foram pegar e remontaram o carro. Aí eu comprei esse carro, tudo mais, andou muito bem, só que teve um período que ele deu problema na transmissão. E aqui muitas coisas não são parceladas, e nós levamos na Ford, e aí foi uma facada. Nós gastamos o equivalente a quase 5 mil dólares para consertar esse carro. Não faz nenhum sentido, porque quando nós vendemos ele estava com mais de 150 mil milhas rodadas, entendeu? Então o valor dele vai lá embaixo e os bancos não pagam. Então presta atenção, compra um carro que atenda às suas necessidades, que não seja tão caro e que seja um carro que não dê manutenção. Um exemplo, eles chamam de carros reliable, que são carros duradouros. Esses carros são Toyota e Honda, basicamente. Se você for nesses carros, a probabilidade de você ter problema é muito baixa. Só que é óbvio que não dá para você entrar dentro do carro ali e identificar tudo que o carro tem, os possíveis problemas. Então fica ligeiro, não entra nessa de financiamento muito extenso, porque dependendo do trabalho que você faz, você fica com uma dívida eterna. E quando você chega aqui, automaticamente você veio para ganhar dinheiro e não fazer dívida. E quando você financia um negócio desse, um exemplo, em 60 meses você já está fazendo dívida. E aí, quando você termina de pagar esse carro, automaticamente o carro não tem valor. Mas aí você vai em outros lugares e o cara fala assim, dá o seu carro que eu te dou o melhor. Nessa, a dívida vai se estender mais. Então você sempre vai entrar numa dívida, sendo que não tem necessidade de você às vezes ter um carro desse. Por quê? Vamos supor que você quer viajar. Você vai lá e aluga um carro legal, pega e viaja. Por quê? Não sai caro, porque você não vai rodar todos os dias com esse carro. Então é interessante, às vezes, no seu começo, você ter um carro basiquinho ali, um carro legalzinho, que não te dê muita manutenção para você começar. Conforme você vai trabalhando, fazendo as coisas, junta dinheiro até você chegar no carro que você quer. Não entra em financiamento. É óbvio que as concessionárias não estão erradas, elas precisam vender, elas querem vender e tem pessoas que querem comprar. Mas quando você vai em algumas concessionárias, não só de brasileiros, é que a galera recorre a brasileiro porque a comunicação é mais fácil quando você não fala. Aí as pessoas recorrem a esse tipo de lugar, de qualquer forma eles vão aprovar para você. Só que assim, a dívida vai ser muito alta. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês as possíveis simulações de alguns tipos de carro, no qual, se você entrar naquilo ali, muitas vezes é furada e você vai perder mó dinheirão a longo prazo e tirando que vai ficar bem endividado. Beleza? Então pega a dica de hoje aí, beijo no coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. O que mais? Se você quer vir para os Estados Unidos também, deixa aí nos comentários que o pai te ajuda. A gente tem um material da hora, na qual ajuda todas as pessoas que querem chegar aqui e ter uma vida normal, melhor que o que você tem aí no Brasil. Então compartilha com seus amigos aí, porque o pai agora vai correr um pouquinho. E dependendo de qual for o seu objetivo, deixa aí nos comentários também, porque eu estou disposto a ajudar. Beleza? Beijo no coração, nos vemos e é nóis. Falou!